realidade também. Cada um tem seu carro, né? Que é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. E antes eu gostaria de apresentar, eu estou aqui muito bem acompanhado. Hoje é aniversário da minha esposa, mas não é com ela que eu estou acompanhado. Ela viria comigo, mas ficou doente, e daí me deu o alvará, mas não me deixou vir sozinho. Estou acompanhado aqui da minha filha Sofia, pode ficar de pé. E esse é o Tiago, meu filho do meio. Ele ficou de pé com a vontade, né? A Sofia tem 9, o Tiago tem 7. Ainda tem uma pequenininha de 4, que chama Catarina. E é uma alegria estar acompanhado por vocês, viu? Tiago é meu assistente. Só de eu falar que é uma alegria e olhar para eles, e eu falo que ele é assistente, ele acredita e me cobra o salário todas as sextas-feiras. Cara de pau. Atos 13, 36. Parte A do versículo. Tendo, pois, Davi servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu, foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Mas a parte principal é a parte A, para a nossa reflexão. Tendo, pois, Davi servido a sua própria geração pela vontade de Deus. O lance é o seguinte, gente. Cada um de nós, na história do cristianismo, dentro daquilo que nós lemos nas Escrituras como uma grande nuvem de testemunhas, isto é, ao longo da história, Deus tem levantado pessoas para serem a sua expressão palpável nessa terra. Era isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que tinha uma incumbência especial de trazer o Messias para a história, mas enquanto trazia o Messias para a história, ser a expressão desse Deus de Israel na história. Então Israel, ele não foi um povo hegemônico por falta de administração ou por falta do poder do seu Deus. É que Deus tinha um propósito, e o propósito era expressar-se, revelar-se à humanidade através de um povo que traria também para a história o seu filho, Jesus, o Messias. E pós-Messias, a partir do Messias, pós-Messias, Deus inaugura a igreja, que é o corpo de Cristo. E qual é o papel primordial da igreja? A gente sempre diz, é a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é revelar-se e ser amado por quem Ele é. E Deus escolheu revelar-se através de várias formas, vários jeitos, mas de um jeito muito especial, que é através do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o próprio Cristo andando nessa terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos pessoas participantes dessa identidade trinitária, cuja expressão mais palpável nessa terra é Jesus através da sua igreja. E eu aprendi isso através de uma história que eu gosto muito, eu conto em todo lugar, de um amigo aqui do Rio de Janeiro chamado Pedro, missionário no Morro do Borel. E o Pedro, ele era de uma igreja na Tijuca, missionário pobre lá no Morro do Borel, indo numa igreja de classe média na Tijuca. E eu ouço isso aí do Pedro, eu lembro muito da minha infância. Eu estudei em escola particular, mas sempre fui pobre. Minha infância, meu pai, ele sofria muito para pagar a escola para a gente. Então o pessoal me zoava um monte na escola e eu acabava me fingindo de rico. Eu falava que eu morava num lugar que eu não morava, eu falava que eu tinha o que eu não tinha. E daí, criança é um ser muito habilidoso e criativo, e quando fica adolescente, daí usa a habilidade e a criatividade para o mal se precisar. Eu não era diferente. Daí eu tinha um amigo que foi, graças a Deus, o pai dele trabalhava na Embraer e foi transferido para a Air France, trabalhar numa área da Air France em Paris. Olha que coisa linda. Paris, eu nem sabia que existia Paris. Meu roteiro era São José dos Campos, Aparecida do Norte, porque meu pai era católico, Igreja Batista, porque minha mãe era crente. Imagina a minha cabeça.
Mas foi bom. Sei lá. E Caraguatatuba. E eu falava que eu ia para Ubatuba, que é um lugar melhor do que Caraguá. Porque tinha uma brincadeirinha lá em São José, do pessoal que quem nasceu para Caraguá nunca chega em Ubatuba. Daí eu falo, não, eu fui para Ubatuba, não fui, eu ia para Caraguá mesmo, na praia cinzinha. Vou até hoje e gosto. E não tem mais vergonha, só um pouquinho, mas é onde dá para ir. Daí, desculpa, o Pedro... não, a história da França. Daí meu amigo Wallace foi transferido para a França, graças a Deus, o pai dele foi transferido para a França. Daí ele veio nas férias de julho, primeiras férias do Wallace aqui, trouxe as fotos maravilhosas de Paris, eu olhei, daí eu já baquinando, falei, Wallace, eu gosto de ver foto com tranquilidade, não gosto de ver foto assim, então você já mora lá mesmo, então me deixa as fotos para eu lembrar de você, e daí em dezembro, quando você voltar, eu devolvo. Daí tirei todas as fotos que aparecia o Wallace, deixei só as fotos de paisagem e levei em agosto, na volta às aulas, minhas férias em Paris, maravilhosa, mostrando, tinha não sei quem ido para Toronto, o outro foi para Bahamas, eu fui para Paris, mais chique de todos, mas sempre tem uma pessoa enviada do inimigo. Falou assim, mas você não aparece nas fotos. Daí, caramba, né? Vai estragar. Eu falei, não, mas eu que tirei todas, já tinha pensado também. E passou. Aí virei um cara mais considerado na minha turma, até o pessoal descobrir que eu morava na Vila Terezinha, meu pai tinha um cadete velho, enfim. Mas é isso que dá pobre metido no meio de rico. Daí, depois eu nunca mais me meti no meio de rico. Daí o Pedro não aprendeu, foi lá na igreja da classe média, e daí teve aquelas febres, lembra das febres? Os pessoal mais velho aí lembra, os mais novinhos lembram. Das viagens para Israel, lembra? Viagem para Israel, passando pela Europa, viagem para Israel, passando pelo Egito. Só pastores famosos, né? Roteiro para Israel, com o pastor Silas Malafaia. Roteiro para Israel, com o pastor Caio Fábio. Viagem para Israel, pastor Henrique, tadinho. Daqui a 3 meses, ninguém quer ir para Israel com o Henrique. Ninguém quer ir com Israel comigo também. Daí o Pedro ficou chateado. O pessoal fazendo pacote para Israel. Todo mundo vai para Israel, vamos para Israel. E ele indo para o Borel. Que cada um vai para o El que merece, né? O pessoal indo para Israel, o Pedro indo para o Borel. Eu nunca fui para Israel, já fui muitas vezes no Borel. E daí ele voltou chateado, falando com a esposa dele, que é suíça. Olha, já conseguiu casar com a Suíça, já casou chique. Eu casei com uma europeia também, mas ela é lá do leste europeu, da Sérvia. É mais pobre que o Brasil. Nem para acertar no país certo da Europa, né? A francesa, a inglesa, a alemã, casei com a Sérvia. E o sangue é ruim. O sangue é... Tá gravando não, né? Já gravando. Ele voltou chateado, falando com a Nádia, com a esposa dele. Puxa vida, tá vendo? É isso que dá. A gente tem que ir na igreja do Borel mesmo. Tá aqui. E a Nádia, calma, Pedro. Não fica aí, deixa, isso é assim mesmo, né? Aí foi embora e dormiu chateado. Todo mundo indo para Israel e ele voltando para o Borel. No outro dia ele acordou cedo. Lá no Borel, não sei se alguém aqui já foi, mas tem lá o posto de saúde. Lá no meio do morro, no lugar que eles chamam de Terreirão. E a maioria dos morros aqui no Rio, no topo tem uma cruz. No Borel também. No topo do Borel, uma cruz. O Pedro se senta no posto médico da Jocum, olha para aquela cruz, baixa a sua cabeça e ora. Senhor Jesus, será que um dia eu vou ter o privilégio de andar nas terras onde o Senhor andou? E o Pedro conta que naquele mesmo momento, Jesus fala com ele, Pedro, privilégio maior do que você andar nas terras onde eu andei, é você me fazer andar em terras onde eu nunca andei, através dos seus pés, da sua vida, das suas mãos, da sua boca. E eu aprendi uma lição tremenda com essa história tão simples, que é que Jesus continua vivo, porque o corpo de Jesus não morreu, porque o corpo de Jesus é a igreja, ela é o corpo de Cristo, é o corpo que responde ao seu cabeça e continua ao longo da história, sofrendo, sendo massacrada, mas viva, porque as portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem e nunca prevalecerão contra a igreja de Jesus de Nazaré. E nós somos essa igreja, que em obediência ao cabeça,
anda por essa terra revelando a identidade do Messias. Sempre que a gente faz a vontade de Deus, a glória de Deus acontece. E sempre que a gente faz a vontade de Deus, o rosto de Jesus é impresso no nosso rosto, os braços de Jesus são impressos nos nossos braços, os pés de Jesus são os nossos pés quando nós vamos aonde Ele nos manda ir, porque nós somos o seu corpo que continua vivo e vai continuar vivo para sempre. Continuou ao longo da história e vai continuar vivo, respondendo e obedecendo ao seu cabeça, até o dia que Ele voltar. Agora, a questão é, ser o corpo de Cristo em 1500 foi muito diferente de ser o corpo de Cristo no ano 200, com uma igreja confusa se estabelecendo na sociedade, tentando entender o que era de fato a palavra de Deus e o que já não era a palavra de Deus, o que eles estavam tentando confundir, heresias entrando no seio da igreja e as pessoas se defendendo. Nos séculos 15, 16, 17, uma igreja confusa, misturada com o Estado. Diferente de hoje, uma igreja no Brasil, ascendente, em franco crescimento, mais confusa, cheia de heresias, se relacionando com Deus, na medida em que Deus nos oferece coisas, barganhando com Deus, para que nós então o sirvamos, se é que nós queremos servir a Deus, porque às vezes parece que é Deus que tem que nos servir, dependendo do nosso jeito, da nossa oração, parece que Deus não é Deus e que nós não somos servos. E tudo isso, irmãos, é fruto de uma sucessão geracional, de uma sucessão de eventos históricos e de geração após geração que fazem de nós quem nós somos. Nós não somos frutos do acaso. Nós não estamos inaugurando a fé cristã e nem inaugurando a nossa sociedade. Nós vivemos hoje a pós-modernidade como fruto de uma sucessão de eventos na história. E seria muito arriscado e difícil em tão pouco tempo a gente trabalhar com detalhamento os nossos antepassados e os nossos antecedentes históricos que nos trouxeram até aqui. Mas eu vou arriscar alguns pequenos pontos importantes baseados em algumas pessoas. Nas ciências exatas, ou na ciência exata, 2 físicos, astrônomos, muito importantes dentro da história ocidental. Estou falando isso para a gente entender o que nos precedeu. Nós somos pós-modernos, nós nascemos pós-modernos. Por quê? Quais são os antecedentes históricos que nos trouxeram até aqui? Presta atenção. Primeiro, Nicolau Copérnico. Segundo, Galileu Galilei. O que esses 2 astrônomos fizeram de tão importante para a nossa história global, especialmente para a história ocidental? Primeiro, Nicolau Copérnico, ele descobriu, através das suas pesquisas astronômicas não é astrológica, é astronômica, é ciência, que a Terra não era o centro do universo. E Galileu Galilei completa a pesquisa do Nicolau Copérnico, dizendo que não só a Terra não é o centro do universo, e o Nicolau Copérnico diz que o centro do universo é o Sol, em volta do qual gravitam todos os outros planetas, inclusive a Terra, que é um planeta de 5ª grandeza, nem é o maior dos planetas, nem é, entre aspas, o mais importante dos planetas. E o Galileu Galilei vem e diz, não é nem que o Sol é o centro do universo, o Sol é o centro de um universo, também de 5ª grandeza, que existe em meio a tantos outros universos. E o que isso tem de importante? Tem que grande parte do domínio católico romano nessa época se dava a partir da lógica de que Deus é o centro do universo
E se esse Deus, que é o centro do universo, escolheu reger a terra através da cúria, através do Papa, através da Igreja Santa e Romana, a terra era o centro desse universo. Afinal, Deus, que é o centro do universo, escolheu se estabelecer nesse lugar que nós chamamos de terra, através dessa igreja que nós chamamos de Católica Romana. Então, todas as pesquisas, toda a ciência era regulada pela Igreja Romana. Você descobrir e publicar e tornar público que a Terra não é o centro do universo, então, se Deus, Ele escolheu a sua igreja para ser a sua representante nessa terra, e é isso que nós conhecemos, então Deus não é tão importante assim. E não só não é o centro do universo, a Terra não é tão importante assim, o universo não é tão importante assim. E tanto Nicolau Copérnico quanto Galileu foram pressionados, impelidos pela Igreja Católica, foram sentenciados como hereges, e para que eles não fossem levados à fogueira, eles tiveram que negar a sua pesquisa. E foi o Papa João Paulo II, quantos séculos depois, que pediu perdão à sociedade pela Inquisição, citando nominalmente Nicolau Copérnico e Galileu Galilei em especial. Nas ciências humanas, tantas personagens importantes, que foram personagens essenciais para um movimento que vocês todos sabem qual foi, que foi o Iluminismo, que foi o berço intelectual de outros movimentos periféricos. Em cada uma das áreas principais da sociedade, na arte, o renascentismo, nas ciências humanas, o iluminismo, em tantos outros movimentos importantes, na igreja, um pouco depois, o protestantismo, foram minando essa influência hegemônica da Igreja Católica Romana. Nas ciências humanas, duas personagens importantes. O primeiro, René Descartes, ou Descartes, com uma frase simplíssima, que traçou uma linha entre pesquisa científica e influência da igreja, que foi: penso, logo existo. Uma frase que para nós vira frase de Twitter, mas que na sua época determinou uma linha, porque ele queria dizer com isso que a influência da igreja deveria chegar até a fronteira do subjetivo, do que é espiritual, mas não deveria ser reguladora do cotidiano humano, especialmente das pesquisas, porque a partir de Descartes, o empirismo é a régua que determina algo como científico ou não. E o que é o empirismo? Você pode provar aquilo que você está propondo por experiência, então aquilo é verdadeiro, é correto, é legítimo e é aceito. Se você não pode provar por experiência algo que você está dizendo que é verdade, aquilo pode ser que não seja verdade. Se a Igreja Católica está impondo algo como verdade por simples imposição, pode ser que aquilo, se não pode ser comprovado, não pode ser verdade. Agora você pega isso numa época em que o comércio religioso está em franco domínio da sociedade, onde, se somarem todos os pedaços da cruz de Jesus, daria para refazer 3.000 cruzes. Cruz credo, né? Um cara ter a coragem de falar: penso, logo existo. O outro é Rousseau, que diz que, um pouco depois de Descartes, o homem é naturalmente bom. O homem não é mau. O que torna o homem mau é o meio. Mais do que o homem influenciar o meio, o homem é influenciado por um meio que é mau. Tanto que ele fez algumas das suas pesquisas em povos periféricos, que não estavam inseridos na cultura corrente, na cultura social hegemônica. E ele não publica essas pesquisas, porque ele percebe que também tem adultério fora da sociedade corrente, também tem bebedeira, também tem briga, também tem assassinato.
mas a sua tese está tão bem estabelecida e tão bem subsidiada pelos novos ricos, que é a nova burguesia, e ele, para se tornar um teórico importante, precisa da sua tese, que ele a mantém e vira uma tese importante, que nós estudamos hoje na filosofia, no direito, nas ciências sociais. Mas ele mesmo não acreditava na sua tese, pela sua pesquisa empírica, que é a tese de muitos antropólogos hoje, que, diferente da maioria dos missionários que eu conheço, especialmente em povos indígenas, dizem que o homem é naturalmente bom, que o índio é uma cultura pura, que não pode ser demonizada pela sociedade comum do Brasil. Mas quando você ouve as histórias dos missionários que eu conheço e você conhece, a gente ouve o quê? Assassinato, bebedeira, adultério, porque o pecado está onde, irmãos? Está no coração do homem. O homem não é bom. O homem não é por natureza bom. Mas Rousseau escreve uma de suas teses principais baseado no princípio de que o homem é bom, e se o homem é bom, o homem não precisa de Deus para construir uma sociedade boa. E a igreja vai sendo escanteada, e a influência péssima da igreja encontra esse regurgitar dos pesquisadores. E como diz o ditado que a gente joga a água e joga o nenê fora, quando se põe a igreja na periferia da vida, quem foi também para a periferia da vida? Deus. Deus. Tanto que um dos princípios do iluminismo é que quem é o centro do universo? O homem. E se você é da filosofia, das ciências sociais, mesmo da teologia, eu sei que o iluminismo é um movimento muito importante, porque desanuviou essa influência maligna, escura da igreja romana sobre a sociedade, mas colocou à parte da vida também a influência de Deus. Na ciência política, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreve o seu célebre O Príncipe, onde ele critica duas coisas. Ele critica o Estado monárquico e ele critica a influência do Papa sobre o príncipe, sobre o rei. Quem é de fato que governa? Quem é de fato que rege o Estado? E ele propõe, pela primeira vez, o conceito de Estado laico, que é o Estado independente da influência da igreja. O Estado regido totalmente pelo homem, pela expressão ou pelo representante legal do homem. Começam a aparecer os nuances, os insights para o que seria mais para frente a República, que vai tomando forma com a Revolução Francesa, com seu lema igualdade, liberdade e fraternidade. E com isso, o que vai acontecendo? O homem vai tomando as rédeas da história. O homem vai assumindo o protagonismo da história. E o homem vai entrando num processo de autoencantamento que o engana e que o confunde no que de fato, naturalmente, o homem é. O homem é bom. O homem produz coisas boas. Toda a produção literária, os romances dessa época enaltecem o homem e o amor dos homens, colocam sempre Deus à parte. Você vê, mesmo na produção artística, como por exemplo do Michelangelo, a estátua de Davi tem como modelo, o que era proibido nessa época, você retratar algo sagrado com um modelo humano, um rapaz. O Michelangelo, ele desenha Deus, e Deus tem pés humanos, tem mãos humanas, e os pés de Deus estão sujos. O Da Vinci, que publica as noções de anatomia, que ganha coragem para tornar público uma pesquisa que ele já tem escondida, com as noções de anatomia. Tudo isso eu estou dizendo para vocês verem como na história o homem vai assumindo esse protagonismo, que seria bom, mas é doente, que o engana, que o coloca num espaço de Deus. A igreja vai perdendo espaço. Os novos ricos, que são ricos por causa de um novo sistema de troca que se chama comércio, que antes eu te dava uma coisa,
porque eu produzo mais do que eu preciso e você produz mais do que você precisa. Eu produzo muito sapato, você produz muita camisa. O que eu faço? Eu te dou 2 sapatos, você me dá 2 camisas. Era uma troca, na medida, e a régua dessa troca era a necessidade. Daí surge um negócio chamado dinheiro, que é, eu produzo isso, e você me dá esse negócio que tem um valor agregado, e com esse valor eu posso comprar não só o que eu necessito, mas o que eu quero. Afinal, o gostoso não é ter o que a gente precisa, é ter o que a gente quer. E esse volume de dinheiro cria uma nova categoria. Não são mais só os senhores, os suceranos, os senhores feudais, a plebe, são os comerciantes, a burguesia. E a burguesia precisa de mais coisa para produzir mais coisa, e eles subsidiam os grandes descobrimentos. O homem atravessa o oceano, chega num outro lugar, descobre que tem matéria-prima para ele produzir mais. E se ele produzir mais, ele vai ganhar mais dinheiro. E se ele ganhar mais dinheiro, ele pode produzir mais ainda e ter ainda mais dinheiro para ele realizar os seus sonhos. E daí, tudo que é coletivo, se Deus foi colocado de lado, o coletivo é colocado de lado. E o homem, quando ele percebe que ele criou uma sociedade ideal, onde a produção gera patrimônio, gera recurso, onde eu posso, através da minha influência sobre o mais fraco, ganhar dinheiro a partir do trabalho dele. Só que ele era plebeu, agora ele vai ter dinheiro também. Acontece a Primeira Guerra Mundial. São centenas de milhares de mortos. Uma guerra ainda estranha, ainda muito sanguinária, onde se mata no tete a tete. E quando o homem está se refazendo dos efeitos daquela guerra que mata centenas de milhares dos seus semelhantes, vem o quê? A Segunda Grande Guerra, onde eu não preciso encontrar você para te matar, eu posso te matar soltando de um avião uma bomba. Milhões de mortos. Uma sociedade doente que usou do seu patrimônio para construir uma nova modalidade de arma que mata com menos custo mais gente e que polariza a sociedade em 2 setores: o Ocidente capitalista e um Oriente moderno socialista. E essa sociedade estranha onde se mata ainda é uma sociedade com 2 pseudo-ideais de vida. Eu morro pela revolução, ou eu morro pelo capital, eu morro pela produção, morro para ficar rico, para ganhar o primeiro milhão. E a sociedade ocidental é tão forte, o comércio é tão forte, o desejo de ter, de ser rico, de emancipar-se, é tão forte, que a sociedade moderna oriental não resiste. E nos anos 80, o presidente Mikhail Gorbachev, os mais velhos lembram, carequinha com aquela pinta engraçada na cabeça, ele institui na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a perestroika e a glasnost, que é a transparência e a abertura, que são nomes bonitos para não estamos conseguindo sobreviver. A revolução não deu conta, o comunismo não deu conta, criou também, se estratificou em classes, fez o pobre sofrer do mesmo jeito. E o que nós herdamos disso tudo? Uma sociedade sem ideais, sem nenhum tipo de bandeira, formada por seres individuais e não coletivos, desencantados com a humanidade, não tem uma bandeira coletiva e humana que nos constranja a entregarmos a nossa vida por aquilo. Uma sociedade formada por indivíduos, e hoje mais do que nos anos 80 e 90, mais indivíduos ainda, porque nós temos a internet, e a internet ela é utilizada através dos PCs, que são os personal computers, os computadores pessoais.
A tecnologia hoje, ela atingiu um nível tão avançado, que um negócio impressionante, que é a TV em cores. Se a sua TV, ela pesa hoje mais do que 3 quilos, você é um cara atrasado, mal sucedido, retrógrado. A gente joga fora a TV, que há 20 anos atrás era o nosso desejo de... 20? 10 anos atrás era o nosso desejo de consumo uma TV de 29 polegadas. E todo o senso de coletividade, ele é diluído nessa cultura individual, porque os ideais coletivos, o homem com esse autoencantamento, ele produziu um engano, um auto-engano. Nós somos bons, e ele só foi perceber que nós não somos bons quando ele percebeu que ele pode produzir. O homem hoje pode exterminar a sua própria raça, e talvez não hesite em fazê-lo se ameaçado. Então, eu preciso me defender. Eu sou naturalmente impelido a essa cultura do individualismo. Na minha empresa, o meu companheiro não é meu parceiro, ele é meu adversário. Se você está fazendo cursinho ou terceiro ano, os seus amigos são adversários, querem fazer o mesmo curso que você. Se está prestando um concurso, é adversário. Se você tem 40 e poucos anos, é um cara bem sucedido, você tem alguém que é mais bem sucedido que você e ele é o seu alvo. E você não se importa com a sua família, com o seu casamento, porque você tem um objetivo pessoal. Nas nossas casas, nós tínhamos naturalmente que aprender a conviver. Na minha casa era pai, mãe, 3 filhos. Todo domingo, frango e macarrão. E 1 litro de guaraná de vidro. 1 litro. Quer dizer, eu tenho que controlar ali o tanto que eu vou beber por cada garfada de macarrão e frango, que é 1 copo, que é 1 litro. Vocês percebem? Isso é um detalhe bobo, mas me ensinava a ter controle, a ser regrado nas coisas. Hoje o guaraná é de 3 litros, não é de 2. A gente toma todo dia. Era uma televisão na sala. Tinha os horários do pai, que eram os jornais, e no mais, os filhos tinham que aprender a dividir os horários ali. Quero ver o desenho tal, quero ver o jogo tal, quero ver o Chaves, porque o Chaves é o mesmo ontem e hoje será para sempre, né? Chaves é onipotente, onipresente, onisciente. E aí a gente tinha que aprender qual programa a gente vai ver, o que a gente vai ver, como a gente vai controlar isso daqui. Mas não, hoje o computador era, no começo, na casa com internet de escada. Lembra do barulhinho? Imagine o wireless de 10 GB, 10 mega, né? Sei lá. Eu sou ruim com essas coisas. Hoje não. Cada um tem a sua TV no seu quarto, no seu cômodo. Tem cada um o seu computador, onde você vê as suas coisas, tem a sua senha, o seu iPhone, com as suas músicas. Então, nós somos, sem perceber, pessoas desencantadas com qualquer coisa que seja coletiva. E a base do comunitário é o coletivo. Então, nós não sabemos ser sociedade, nós não sabemos ser igreja, nós não sabemos ser família, porque nós somos uma sociedade desencantada com qualquer temática que nos agregue. Nós somos uma sociedade de indivíduos. E por isso nós somos pós-modernos, nós somos mais do que modernos. Os modernos, inclusive, usavam a tecnologia, a ciência a favor do coletivo. Hoje, educação serve para enriquecer. Não é possível uma sociedade que enriqueça com bens existenciais, educação e saúde. Tem gente que vai ser médico porque dá dinheiro, que tem gente que monta uma escola, um berçário, porque dá dinheiro. Perdeu-se esse senso de servir ao outro, esse senso de pertença, de ser parte de uma coisa que é maior, e isso nos afeta diretamente. São pilares desse tempo. O pragmatismo, que é
os processos em detrimento dos relacionamentos, as coisas em detrimento das pessoas. Nós vamos falar disso amanhã. Faz parte, é um pilar desse tempo, o relativismo, que é a privatização da verdade. Não existe uma verdade coletiva. Você pensa assim, hoje não é nem difícil ser crente, gente, numa boa. Antes, há uns anos atrás, ainda era difícil. Mas hoje você diz que é crente, o cara acha legal. Ah, que legal, meu. Eu sou crente também. Ah, você é crente? Sou budista também. Ah, sou crente, sou budista, sou espírita, sou tudo. Deus está em todo. Então, como falar de uma verdade, de um Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, numa sociedade que é relativa, e que é legal, e que aceita Jesus pra caramba, não tem problema com isso, aceita você, aceita todo mundo, mas não me vem dizer o que eu sou e o que eu não sou, não me venha falar o que eu tenho que fazer, porque essa é a sua verdade, eu tenho a minha. E por último, o hedonismo, que é o tema de hoje. Daí eu falo assim, que é o tema de hoje, você pensa, ele vai começar a falar de... Fica tranquilo. Eu vou dar uma rápida passagem, porque para mim era muito, eu até falei com o Henrique, era muito importante fazer esse pano de fundo. Para a gente se entender pós-modernos, parte de um todo, parte de uma sucessão de eventos. Nós não estamos inaugurando a história. Mas o hedonismo, essa palavra que é bonita, né? Tem raiz grega, que nasce da raiz do nome de um Deus, que é o Deus das vontades. Você tinha uma grande vontade e você procurava oferecer um sacrifício ao Deus Edom, que ele satisfaria ou satisfazia as suas vontades. E essas vontades na Grécia Antiga e depois na Roma tinham a ver com o quê? Com os desejos. E desejo é a coisa mais visceral de um homem. Aquilo que ele deseja, aquilo pelo qual ele daria algo importante, caro e significativo da sua vida para ter aquilo em troca. O desejo por uma mulher dividiu reinos. O desejo por um patrimônio dividiu família. E o hedonismo é essa nossa busca desenfreada pela satisfação dos nossos desejos, mais do que das nossas vontades, mais do que a busca desenfreada pela satisfação dos nossos desejos. Na sociedade pós-moderna, o hedonismo te diz que você tem o direito de ser feliz, e para você ser feliz, você pode e deve satisfazer os seus desejos e vontades. Então, mais do que a busca pela satisfação de desejos e vontades, o hedonismo é aquilo que nos orienta a vida na direção dos nossos desejos e vontades. Nós não estamos buscando satisfação para os nossos desejos e vontades. Os nossos desejos e vontades nos dominam. Nós somos o que nós desejamos. E nós não pagamos pouco pela satisfação desses nossos desejos. E o que o hedonismo produz? Duas coisas. Nós vamos terminar com essas duas coisas. A primeira é a coisificação da vida. É a coisificação do sagrado. Se eu sou orientado pelos meus desejos, e se o meu mote de vida é satisfazer-me para ser feliz, tudo o que tiver na minha frente ao meu alcance é um instrumento de satisfação. Dois exemplos. Em relação ao sexo. O sexo é um negócio maravilhoso, que serve, inclusive, mas não principalmente, para a satisfação mútua de duas pessoas, de sexos diferentes. Hoje é difícil, tem que explicar isso, né? Sexo é para duas pessoas de sexos diferentes, satisfação mútua, não é individual. Mas ele é muito mais do que isso. É você habitar o outro, é você mergulhar no outro, é você tornar fisicamente aquilo que já é uma realidade emocional, espiritual.
Então o sexo ele é um negócio importantíssimo, delicioso, dentro de um tempo que não é o tempo que as pessoas estão fazendo hoje. Quando você quer satisfazer-se pessoal e individualmente, sexualmente, a outra pessoa não é pessoa, ela é coisa. E eu não estou falando de prostituição, não. Estou falando das relações que a gente estabelece. Até dar um golpe, dar uma enganada. Conhece uma menina bonita na igreja, começa a orar com ela, uma semana. Se orar 2 semanas já era, o projeto é 1 semana, para ser rápido. Daí começa a namorar direitinho, e daí 1 mês depois já está vivendo como casado. Deu um golpe no começo ali para parecer crente, mas quem sabe a hora e a importância do sexo, trata o outro como gente. O outro não é um objeto para minha satisfação pessoal. Quando o outro vira um objeto para minha satisfação pessoal, o outro deixa de ser gente, ele passa a ser coisa, ele é um objeto. E hoje nós estabelecemos relações funcionais, onde eu só sou amigo de alguém a partir do que ele tem para me oferecer. Eu estou buscando a minha satisfação social ou profissional e usando o outro de trampolim. Eu não estou para ser amigo dele ou dela pelo simples fato de ser amigo, que é gostoso, que é legítimo, que é a natureza da amizade. A outra coisa, exemplo de coisificação da vida, é quando você não dá valor para você mesmo. Quando você, para realizar as suas vontades e desejos, não dá valor para o seu corpo. Você destrói de comer gordura, destrói de tomar refrigerante, não faz exercício físico nenhum. Isso aí, mas isso não tem nada a ver com hedonismo. Claro que tem. Você só faz aquilo que é gostoso. Você só faz aquilo que te traz prazer. Você não faz aquilo que é importante, você não faz aquilo que é bom para a sua respiração, para o seu aparelho gastrointestinal. Nem falar o que eu pensei. E eu sei, gente, tem gente que por constituição genética tem um metabolismo tal que facilita emagrecer ou facilita engordar. E magreza não é sinal de saúde, não necessariamente. Mas tem gente que é gordinho de bagunça mesmo, que come o que quiser. E tem gente que é falso magro ou falso saudável, mas não faz nada que é bom para si, só faz o que gosta, só faz o que quer. Isso também é coisificar a vida, tornar você um ser que só se autossatisfaz realizando aquilo que você gosta. E aquilo que é importante? E aquilo que é importante para a sua saúde, que é importante para os seus filhos verem em você. Aquilo que é importante para manter o seu relacionamento sadio. Tem gente que vive cansado, que é insuportável, especialmente as mulheres. Tô brincando. Tá gravando mesmo não, né? Tá gravando? Edita. É porque eu estava falando sobre a sexualidade, a coisificação da vida, e o estar cansado, isso é muito feminino, estar cansado assim, lá para as 10h30 da noite, 11, não, estou cansado, dor de cabeça, muito feminino. Mas nós fazermos coisas que mais do que gostosas são importantes, até inclusive torná-las gostosas para nós, até inclusive fazê-las a partir da repetição dos procedimentos, um comportamento adequado. E por último, o hedonista, ele coisifica a vida, ele quer tanto se satisfazer, que tudo para ele vira um objeto de satisfação, de autossatisfação. E segundo, a privatização do ser. O que é um negócio privado? O privado é diferente do público. Vocês se lembram das privatizações? O que é uma coisa pública? Fala alto aí no seu lugar. O que é público? É de todo mundo. Se é de todo mundo, é regulado por uma instituição que a gente chama de Estado, que nós elegemos os nossos representantes para constituírem o Estado, e aquilo que é controlado, né, que é de gestão do Estado, traz benefícios para quem? Para quem?
Todo mundo, sociedade toda. Daí você pega um negócio que é público e torna aquele negócio privado. O que é isso? Fazer o quê? Mais ou menos. Particular. O que é particular? É de domínio restrito. Ou de uma pessoa ou de um grupo. É aquilo que existia para benefício coletivo, se torna de propriedade de um grupo ou de uma pessoa para um benefício particular e privado. Você sabe que uma das expressões que mais aparecem no Novo Testamento é uns aos outros. Uns aos outros. Porque a vida não é um bem privado. Porque a nossa existência não é um bem privado. A nossa existência é um bem coletivo. Nós existimos dentro de um todo e as nossas ações, reações, decisões, elas dizem respeito ao outro. E elas influenciam diretamente o outro, para bem ou para mal. O hedonismo diz: eu quero ser feliz. E não interessa a infelicidade do outro, porque esse projeto de ser feliz é meu. Agora você imagina uma sociedade de milhões de pessoas onde cada um quer ser feliz. Quem vai ser feliz? Ninguém. Porque está embutido no conceito de felicidade, o contentamento, a alegria. E só pode ser contente quem vive com duas premissas básicas, que é sentido e significado. E só existe sentido e significado na vida da gente quando a gente vive em função do outro. Que é o que acontece na Trindade. Um pai que glorifica o filho, um filho que obedece ao pai e um espírito que fala de uma obra que não é sua, que é do Filho, em obediência ao Pai, que é enviado pelo Filho, que ratifica a obra do Filho no Pai. O Filho obedece o Pai glorifica o Filho, o Pai envia o Espírito porque o Filho pede. A Trindade é a nossa referência de relacionamento, onde um vive em função do outro, onde a identidade de um se apoia e se constitui na identidade do outro. E o hedonismo diz o contrário disso, eu não interessa quem está do meu lado, eu quero ser feliz, e se o preço da minha felicidade é a desgraça do outro, problema do outro, problema dele. E daí a gente vive numa sociedade, onde, lá em São Paulo, numa igreja, um homem comprou uma bolsa e deu de presente para sua esposa, de 40 mil reais. A bolsa era só um invólucro, era o papel de presente da joia de 300 mil reais. A 10 quilômetros dele, com esses 340 mil reais, ele construiria talvez 50 casas para gente que vive debaixo de papelão e telha brasilite. Mas ele vai construir? Não vai construir, porque isso é problema deles. Ele está preocupado com a felicidade dele. E para ele ser feliz, ele precisa fazer a esposa feliz. E ele gasta 340 mil num presente para sua esposa. Você provavelmente, porque eu nunca vim aqui, nunca gastou 340 mil num presente para alguém, eu acho. Mas nós gastamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos talentos, em função da nossa satisfação pessoal, dos nossos prazeres e dos nossos sonhos, que são todos sonhos baseados nos nossos desejos. Nós somos igualzinho esse cara, com menos dinheiro. Então, essa busca pela satisfação, autossatisfação pessoal, regida pelos meus desejos, faz de mim um ser privado, cuja influência, aliás, diz respeito só a mim. E eu nem estou nem aí para dificuldade ou para facilidade de ninguém. Afinal, eu estou nesse projeto, ser feliz a qualquer preço. E isso é um projeto do diabo. Portanto, meus irmãos, se a pós-modernidade traz para nós benefícios, possibilidades fascinantes, como o mundo da internet, onde eu conheci o Henrique, que é legal, que eu gosto, como microfone, como som, como cadeira,
como ar-condicionado, como guitarras legais, como instrumentos melhores, também traz para a espinha dorsal da sociedade dificuldades para as quais nós precisamos estar atentos. Dessas dificuldades, o hedonismo é das principais. Não coisifique aquilo que é sagrado. A vida é sagrada, seu corpo é sagrado, a vida alheia é sagrada, é solo sagrado. Não faça disso coisa. E não seja um ser privado que vive em função dos seus desejos, vive em função daquilo que vai te trazer sentido e significado. E só te traz sentido e significado viver em função do outro. É um antídoto para essas potestades sociais que nos acometem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado